Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco deste canal. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. E hoje eu gostaria de continuar aquele assunto que já temos visto, aquele tema do final do ensino de Jesus, o Sermão do Monte. No capítulo 7, nós já vimos alguns aspectos, algumas advertências de Jesus para os seus discípulos com relação àquilo que ele havia ensinado. Jesus, depois de concluir tudo aquilo que havia ensinado, ele fez então algumas advertências aos seus discípulos. E como nós vimos, a primeira advertência foi: entrem pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Mas entrai, porque é apertado o caminho e estreita é a porta. Mas são muito poucos os que entram por elas. E é esse caminho que conduz à vida. Jesus advertiu também com relação aos falsos mestres, com relação aos lobos vestidos de ovelhas, e nós vimos isto na semana passada. Então, o critério da falsidade de se disfarçar de ovelha para enganar, para destruir as ovelhas, mas Jesus também nos ensinou um outro critério, o critério da árvore. A árvore, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E nem uma árvore má pode dar bons frutos. Se nós podemos ser enganados pelo disfarce, por aparência, por aquilo que a vida das pessoas produzem, por aquilo que nós podemos observar na vida dos falsos mestres, como diriam, ou até dos verdadeiros mestres e pastores de ovelhas, dá para vermos através da observação e através também do efeito daquilo que desfrutamos destas pessoas. Se aquele ensino, se o convívio, se o exemplo, aquilo que estamos vendo, contribuem para nós, contribuem para a nossa vida, produz vida espiritual nas pessoas, ou se, pelo contrário, pessoas são enganadas, são destruídas, são deixadas ao longo do caminho, são exploradas, são manipuladas. Então, estes frutos nós podemos observar nos falsos mestres. Mas hoje nós vamos ver outro aspecto. Nós vamos ver, então, as advertências de Jesus com relação ao padrão de vida de um modo geral, então, exemplificado pelos dois caminhos, com as advertências do lado de dentro, aqueles que estão entre nós e que estão nos enganando, estão nos destruindo. E hoje nós vamos ver a respeito daquilo que se passa dentro de nós. Então, o perigo externo, o padrão de vida, o estilo, o curso de vida, aquilo que recebemos, o que estamos ouvindo, ao que estamos dando ouvido. E hoje nós vamos ver aquilo que se passa conosco. De que forma que Jesus nos vê. E aí continua sendo uma advertência para os discípulos, ou uma advertência para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Então vamos ver aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 ao 23. Acompanhem comigo, então, aquilo que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23.
Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É uma advertência dura essa que Jesus está trazendo. E aqui nós vemos então 3 realidades. Quais são estas realidades? Nós vemos os confessantes, aqueles que vivem na confessionalidade da sua fé, expressando a sua fé em Jesus Cristo, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Nós vemos então esta categoria dos confessantes. Nós vemos também uma outra categoria aqui, a dos praticantes de obras, de grandes feitos. E nós vemos aqui aqueles que só Jesus conhece como seus. Aqui está implícito desta situação, porque aqui Jesus está falando daqueles que se dizem, mas não são. Nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis. E eu diria isto de uma forma mundial. Muitos se dizem praticantes ou confessantes do cristianismo. Muitos assumem para si o verdadeiro padrão do cristianismo. Com relação ao nosso segmento aqui, dos evangélicos, que eu já diria que há algum tempo dizer que é evangélico não representa exatamente o que é ser um evangélico. Porque a palavra evangélico representa aquele seguidor do evangelho, das boas novas de salvação de Jesus. Mas um evangélico, ele não é somente um confessante, diríamos assim. O evangelho não é reconhecido também apenas como um protestante. Desde o período da Reforma, de Martinho Lutero, quando ele escreveu as suas 95 teses contra aquilo que ele estava observando na sua própria prática de fé e na igreja católica que ele estava vendo, ele como um sacerdote, como um padre, ele estava observando aquilo que estava acontecendo dentro daqueles que se diziam cristãos. E aí ele proferiu as suas teses, que na realidade são várias frases, em que ele observava aquilo em que eles estavam praticando de mal, fazendo de mal. Eles estavam vivendo no período das indulgências, em que vendiam o céu para pessoas, e para pessoas pobres, em que eles diziam: olha, você pode fazer esta prática ou essa prática que você vai ganhar o céu. Contribua e você vai ganhar o céu, explorando pessoas,
sem conhecimento, pessoas simples que deveriam ser ensinadas através da verdade do Evangelho que eles já conheciam e já possuíam. Hoje, nós dizemos, como cristãos evangélicos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E hoje também, como estão sendo reconhecidos os cristãos? Hoje, no nosso país, como estão sendo reconhecidos os evangélicos? Hoje, nos outros países e no mundo, como estão sendo reconhecidos verdadeiramente os cristãos que seguem o Evangelho? Eu não estou aqui querendo dizer que todos os cristãos e todos os evangélicos estão sendo reconhecidos da forma errada. Mas eu poderia dizer com toda a convicção de que aquilo que Jesus falou aqui nos primeiros versículos, no versículo 13 do capítulo 7, a porta é estreita, o caminho é estreito, é apertado, e são muito poucos os que entram por este caminho, os que vivem esta realidade de realmente confessar a Jesus como Senhor e verdadeiramente terem a Jesus como Senhor, e não ficarem pautados ou firmados tão somente nas obras que praticam, mas que são praticantes do bem, do amor, que são verdadeiros seguidores de Jesus e que expressam na sua vida e no seu viver a imagem e semelhança de Jesus. Os evangélicos hoje, os cristãos hoje, estão sendo reconhecidos não pela prática e pela vivência do ensino do Evangelho, que é boas notícias, que são novas de salvação, são novas de restauração, de libertação. Como proferem nos dias de hoje aqui no nosso país, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade as pessoas estão conhecendo hoje? Que verdade está libertando as pessoas hoje? Ou será que as pessoas estão conhecendo uma verdade opressora? Estão conhecendo uma verdade intolerante? Estão conhecendo uma verdade de segregação, de isolamento religioso, social, cultural? Estão reconhecendo os evangélicos, os cristãos, como pessoas que amam, como verdadeiros seguidores de Jesus, como aqueles que seguem os ensinos de Jesus aqui na mensagem do Sermão do Monte e toda a mensagem do Evangelho e toda a mensagem da Bíblia e a mensagem dos profetas, dos apóstolos, na qual a igreja verdadeira de Jesus está firmada. Sim, porque a igreja verdadeira não é essa instituição que nós vemos. Não são as placas que nós vemos. Não são os vários segmentos que nós vemos. Mas são aqueles que verdadeiramente confessam a Jesus como Senhor. Tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus. E vivem no caminho do amor. Vivem no Evangelho da salvação. Vivem no Evangelho da reconciliação e não no Evangelho da condenação. Não no Evangelho de lançarem pessoas para o inferno, mas, pelo contrário, de tirar pessoas do inferno, da condição em que já se encontram e da condição que já vivem. Jesus nos disse
em Mateus, no capítulo 15, ele diz assim para aqueles mestres da lei, aqueles que seguiam uma verdade que segregava, que condenava, que afastava as pessoas, uma verdade toda rígida, uma verdade em que eles achavam que estavam pautados na verdade das leis de Moisés e dos profetas. Mas vejam o que Jesus diz aqui no capítulo 15, aqui no versículo 9, ele diz assim, no versículo 8, a partir do versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus então disse: ouçam, chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna o homem impuro. Por que Jesus disse isso para a multidão? Porque é exatamente por este motivo que os praticantes da lei, aqueles que viviam na rigidez dos ensinos do Antigo Testamento, eles estavam condenando Jesus pelas suas práticas, estavam condenando o povo porque não praticavam as leis cerimoniais de purificação que eles prezavam muito. E eles condenavam, e a todo momento eles testavam a Jesus, eles provavam os ensinos de Jesus, tentavam condenar a Jesus através destes aspectos. E Jesus disse exatamente isto. Eles me honram com os lábios, são confessantes, são capazes de confessar a Deus como o seu verdadeiro pai, como pai de Abraão e como pai da nação de Israel. São capazes até de confessar a Jesus como Senhor, não nesse exato momento, mas alguns depois da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus, os primeiros cristãos que confessavam a Cristo como Senhor. Mas ele diz: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão praticam cultos, em vão praticam cerimônias, em vão são vistos como pessoas consagradas exteriormente. Em vão eles dizem: me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Transformaram a palavra de Deus num conjunto de regras, que foram interpretadas erroneamente pelos homens e que foram ensinadas, regras de homens, e não o ensino verdadeiro libertador de Deus em sua palavra, o ensino de Jesus, o Evangelho de Cristo, o ensino das bem-aventuranças para as pessoas, o ensino que pode ser vivenciado pelas pessoas, não somente na sua prática religiosa. Os ensinos de Jesus não são para alimentar nossa religiosidade. Os ensinos de Jesus são para transformar a nossa prática de vida. Os ensinos de Jesus, aonde eles contam, aonde constam os ensinos de Jesus, que nós podemos ver aqui, eles estão dentro daquilo que Jesus nos mostrou, dos capítulos 5 e 7 até o momento em que nós vimos do Sermão do Monte,
direciona o ensino de Mateus para coisas como homicídio, ira, desprezo, cobiça, rejeição familiar, bullying verbal, julgamentos errados, mas nos ensina verdadeiramente a estarmos diante de Deus, com o coração verdadeiro diante de Deus, não só para sermos vistos na nossa religiosidade, termos uma devoção a Deus secreta, mas que alimente o nosso viver, o nosso dia a dia, termos práticas verdadeiras de ofertar, de ajudar aos outros, práticas não para sermos vistos, mas práticas que Jesus falou que a tua mão direita faz, a esquerda não veja. Nós sermos discretos nas nossas obras, nós não chamarmos a atenção para as nossas obras, mas sim nós vivermos na prática do bem, na prática do amor. Nós não segregarmos nem mesmo aqueles que são nossos inimigos, que são nossos opositores. Mas Jesus nos ensina, ame-os. Não é só para amar a sua família, para os seus amigos que vocês vivem. As minhas boas novas não são apenas para ensinar vocês a serem apenas bons familiares, bons pais, bons filhos, apenas bom marido, boa esposa, apenas a ser uma pessoa fraterna, que você receba bem os seus amigos, mas não. Que você viva dentro das oposições desse mundo com a prática do amor, amando aqueles que lhe são contrários, não sendo pessoa que condene os outros, não julgue, para que você também não seja julgado. Todas as práticas, toda a essência do Evangelho de Jesus e que ele ensinou aqui no Sermão do Monte são para a vida. E é pelo seu jeito de viver que você é reconhecido? Ou você é reconhecido apenas pela sua confissão verbal? Você é reconhecido apenas por ser um praticante, ser reconhecido ou como um cristão de determinado segmento, ou frequentador de uma igreja evangélica, seja ela qual for, ou frequentador da igreja católica, seja ela qual for, porque eu estou falando de confessantes cristãos. Aqueles que se dizem cristãos, mas eu estou falando de essência, de interior. De pessoas que acham que estão buscando a Deus por a causa daquilo que seguem e que fazem, mas que são verdadeiramente reconhecidas por Deus por quem são. Somente Jesus, não nós. Jesus não nos ensinou, Jesus está nos trazendo uma advertência aqui, ele não nos ensinou a sermos, como poderíamos dizer, julgadores. Então eu vou ver, dá para reconhecer quem verdadeiramente é cristão, quem verdadeiramente diz que é. Infelizmente hoje, nós estamos sendo observados, e eu digo infelizmente, porque não é bom naquilo que nós, cristãos, estamos sendo observados. O próprio profeta Daniel, no seu tempo, ele se colocou junto com os pecados de Israel. O próprio profeta Daniel, que nós não poderíamos levantar algum defeito nele, na sua vida, na sua devoção, no seu temor a Deus, que foi um transformador dentro do império da Babilônia,
estando lá, sendo chamado pelo rei Nabucodonosor, ele e alguns outros do povo de Israel, e alguns que estavam dentro dos palácios do reino da Babilônia, e ele vivenciava a sua fé. Ele influenciava de forma verdadeira. Ele que foi até condenado pela sua fé, mas não abriu mão da sua fé em Deus. E o próprio profeta Daniel, que viveu desta forma, que viveu testemunhando, o próprio profeta Daniel disse a Deus em oração: Senhor, a ti pertence o reino e a misericórdia, a nós o corar de vergonha. Daniel não disse ao povo, o povo está envergonhando o teu nome. Não, Daniel se colocou como alguém do povo. Mesmo sendo um profeta, Daniel se colocou também se penitenciando diante das realidades. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. Nós falamos destes, daqueles, nós falamos, olha só como são. Mas as pessoas não estão reconhecendo aqueles que verdadeiramente confessam a Jesus e aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Aqueles que verdadeiramente andam na prática do amor de Jesus Cristo. Aqueles que não ensinam regras de homens, mas aqueles que libertam as pessoas do seu jugo pelo ensino de Jesus, que nos disse: os meus ensinos são leves, os meus ensinos produzem libertação. Mas Jesus disse também, não é apenas aqui nós seguirmos seus ensinos, mas nós aprendermos dele. Como que nós poderíamos ilustrar isso? É simples. Nós podemos ilustrar através de uma criança que aprende com o seu pai, com a sua mãe. Uma criança que não aprende apenas aquilo que seus pais estão lhe ensinando verbalmente. Os seus pais podem lhe ensinar, mas as crianças também aprendem com a reação dos seus pais. As crianças aprendem através da linguagem verbal, as crianças aprendem através do ensino, mas as crianças aprendem também através daquilo que elas veem, naquilo que elas observam. E como dizem alguns, as crianças são fitas virgens que estão recebendo uma gravação da sua vida. As crianças estão logo no seu início, nos seus primeiros anos, aprendendo de nós, não através apenas das nossas palavras, mas elas estão aprendendo também com o caráter que temos como pais e mães, com aquilo que vem em nós, e isto também forma o caráter. Não o temperamento, porque temperamento é uma outra coisa. Muitas pessoas confundem às vezes caráter, bom caráter, com temperamento, com pessoas geniosas ou não. Mas aqui a criança aprende não só a linguagem verbal, mas a não verbal. Elas aprendem a ver como seus pais se relacionam com as pessoas. Elas aprendem a observar como verdadeiramente os seus pais são do lado de fora, do lado de dentro. Elas aprendem tudo isto. E Jesus nos ensinou dessa forma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E venham, aprendam de mim, como pessoa
de mim como aquele que se fez homem e habitou entre vocês. Venham, aprendam de mim. O que significa verdadeiramente ser uma pessoa, um ser humano verdadeiro. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Muito nós poderíamos dizer. Aqueles que chegavam e diziam para Jesus: Senhor, em teu nome nós não fizemos muitas coisas. Em teu nome nós não fizemos vários milagres e realizações. Em teu nome nós expulsamos demônios. E aí ele diz: nunca eu conheci vocês. Afastem-se de mim que praticam o mal. Interessante, muitas pessoas são reconhecidas por Deus e até os líderes da fé, os líderes religiosos, eles são reconhecidos às vezes pelos seus grandes feitos, por grandes milagres. E aí podem dizer, os milagres foram falsos, foram verdadeiros? Não, os milagres, eles acontecem não na capacidade pessoal, mas no nome de Jesus. E os milagres são um mistério. Pessoas podem ser curadas. Eles podem realizar grandes obras, mas podem não ser reconhecidos por Jesus, porque as obras de alguém não representam se aquele alguém está verdadeiramente seguindo a Jesus Cristo. E quando Jesus fala que a prática do bem não é apenas a prática dessas obras, mas vocês que praticam o mal, vocês que fazem estas grandes realizações, mas vocês são aves de rapina, vocês são hipócritas. Vocês alimentam seus impérios e não trazem pessoas para o reino de Deus. Vocês vivem à custa dos seus impérios e arrebanham pessoas para esses seus impérios. E usam a Jesus como garoto propaganda. Usam a Deus como marketing. Nós não somos marqueteiros de Deus. Nós não somos marqueteiros de Jesus. Mas nós somos seguidores, discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus, que estão diante de Jesus, assim como o exemplo que eu dei da criança, aprendendo com o que ele nos ensina e a andarmos como ele andou. O apóstolo João nos disse: aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. E como Jesus andou nesse mundo? Jesus andou na verdade e proclamando a verdade. Jesus andou em amor. Jesus veio para nos libertar do nosso pecado. E muitas vezes a gente só associa pecado com uma lista de pecados. Eu falar bem, eu falar mal, apenas eu julgar, mas a lista de pecados da minha moralidade apenas, a lista de pecados de mentir, roubar, matar, como eles estavam nesta lista dos mandamentos. Mas pecado é errar o alvo, o propósito para o qual Deus nos criou como pessoas, como seres humanos. O pecado é o não estar atingindo e não estar expressando e vivendo, estar sufocando a imagem e semelhança de Deus na minha vida. O conceito da palavra pecado também é este, não só transgressão, não só delitos, mas também errar o alvo.
E nós só temos um alvo e devemos ter diante de nós. É Jesus Cristo. Ele é o alvo pelo qual o apóstolo Paulo falava, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Ele não queria errar no seu jeito de ser pessoa mais. Ele não queria massacrar e matar pessoas em nome da religião. Ele não queria mais isso, ele dizia, eu considero como esterco, como fezes, porque eu quero, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu quero prosseguir e seguir para o alvo pelo qual eu fui chamado, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. A nossa meta é a nossa redenção. Então, Jesus diz, eu não conheço. É muito sério isso. É muito sério. Nós não deveríamos descansar sem esta verificação. Nós não poderíamos descansar apenas na nossa confissão. Nós não deveríamos descansar apenas na nossa prática. Nós deveríamos descansar, ou melhor, ver se realmente estamos sendo transformados conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós deveríamos realmente nos perguntar isto: será que eu estou sendo reconhecido por Jesus? Como filho que eu digo ser? Será que eu estou sendo reconhecido por Jesus? Por aquilo que eu digo dele? Por confessá-lo como Senhor? Aliás, confessar Jesus como Senhor é muito diferente hoje do que era nos dias dos primeiros cristãos. Confessar a Jesus como Senhor naquele tempo era pagar com a própria vida. Confessar Jesus como Senhor hoje tem implicações muito sérias, talvez, em países extremados, que se nós confessamos que Jesus, que somos discípulos, seguidores de Jesus, nós podemos pagar um preço alto de intolerância religiosa, mas nos nossos países e no Ocidente e ainda alguns lugares poucos do Oriente, podemos professar a nossa fé, podemos confessar a Jesus, mas principalmente nos nossos padrões de vida hoje, dizer que Jesus é o nosso Senhor pode não significar nada. O que está significando? E, concluindo isso que estamos dizendo, o próprio apóstolo Paulo nos diz também, eu poderia ter o conhecimento, eu poderia falar a linguagem dos homens e dos anjos. Eu poderia ter um conhecimento absurdo. Eu poderia ter uma grande capacidade de comunicação, uma grande capacidade de conhecimento e até uma grande capacidade de conhecimento bíblico. Eu poderia fazer grandes obras de caridade. Eu poderia até jogar o meu corpo dentro de um hipotético aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, nada seria. Qual é esta prática aqui que Jesus está dizendo? Vocês que praticam o mal, o que é praticar o mal? É não viver neste que é o melhor caminho, o caminho do amor. Como nós vemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor, qual é o fruto do amor na nossa vida? É paciência, é bondade, é
não ser cobiçoso, não ser invejoso, não ser ostentador ou me achar, ser soberbo, orgulhoso, me impor sobre os outros. O amor é eu ser capaz de sofrer, de pagar um preço por pessoas e não dizer, deixar pessoas de lado. O amor não é ser conivente, mas o amor é não deixar que as pessoas vivam no erro. Não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor não é ser algo apenas libertino, o amor não é ser apenas de não se preocupar com as pessoas do jeito como elas estão caminhando, estão vivendo, mas o amor é preocupação verdadeira e sincera com as pessoas. Estar muito entristecido e fazer algo por aquelas pessoas que estão indo ladeira abaixo no seu jeito de viver, estão se autodestruindo muitas vezes. O amor tem estas características. E o amor é aquele que vive na prática do bem. Então Jesus diz, se afaste de mim, eu nunca conheci vocês. Por esses aspectos que vocês acham que podem ser reconhecidos. Apenas por confessarem ou por praticar obras. Não. Eu não sou comprado por essas coisas. Vocês não são verdadeiramente meus discípulos. Então essa é uma advertência séria. Eu poderia terminar dizendo assim, Jesus é o meu Senhor. Deus queira, mas só Ele sabe desta nossa confissão. E aqui eu não estou falando de vivermos uma vida apenas irrepreensível, uma vida sem erro. Não, pelo contrário, é vivermos uma vida reconhecendo os nossos erros. É uma vida de refletirmos a respeito de como estamos vivendo. Isto é verdadeiramente seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe. E reflita, você que diz, Jesus é o meu Senhor. De que forma as pessoas estão reconhecendo na sua vida Jesus como seu Senhor? O que elas têm visto de Jesus como seu Senhor na sua vida? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para que sejamos realmente analisados por Ti, dissecados por Ti. Ó Pai, nós nos colocamos em Ti, diante de Ti, Pai, e nos colocamos verdadeiramente, ó Pai, no nome de Jesus, Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos mostre se estamos vivendo a justiça dos escribas e dos fariseus, ou se estamos vivendo aquela justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Esta justiça que é estar na graça de Jesus e que é estar em Jesus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, ajuda-nos a vivermos dentro não apenas dos Teus ensinos, ó Pai, mas vivendo dentro da Tua graça, ó Pai, do Teu Evangelho das Boas Novas e Salvação, e de vivermos verdadeiramente, de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, nesse sentido. Nos colocamos diante de Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E que agora
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a direção e o fortalecimento do Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre você, desde hoje e até nos encontrarmos com Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se esse for o desejo de Deus.